Arcane está de volta com a sua segunda e última temporada e para essa conclusão, a Netflix continuou a dividir a temporada em 3 arcos de 3 episódios, igual eles fizeram na primeira temporada. Hoje o papo é sobre o primeiro arco da segunda temporada. E meus queridos, que saudade eu estava dessa animação. Vou falar pra vocês, eu considero Arcane uma obra-prima. Pra mim, essa é uma das melhores produções na história da Netflix. Pode colocar aí pau a pau com qualquer série, filme, Arcane está no Monte Rushmore da Netflix com facilidade. A Fortiche, o estúdio por trás dessa maravilha, não se limitou a entregar o que já estávamos acostumados com a primeira temporada e eles conseguiram superar qualquer expectativa. O nível de detalhamento dessa animação é simplesmente surreal. Cada movimento, cada textura, cada cor parece que é milimetricamente pensado para criar uma imersão sensorial que poucos animes ou animações ocidentais conseguem atingir. Eu acho legal ressaltar aqui na review que a minha visão de Arcane, da animação Arcane, é uma visão leiga em relação ao League of Legends. Com certeza os fãs dos games piram ainda mais por conhecer melhor o lore e a mitologia desse universo de forma mais profunda. Mas o grande mérito de Arcane é exatamente esse: funcionar para qualquer um, seja você que manja de LoLzinho ou não. Vou te falar que a maioria dos meus amigos que gostam de Arcane nem jogam LoL. Esse é o sucesso. E é claro que se teve uma coisa que não mudou desde a primeira temporada, é o visual deslumbrante de Arcane. Sério mesmo, eu não sei se existe outra animação nesse planeta tão linda e tão bem feita como essa. Eu fico até um pouco na dúvida se Arcane não chega até a ser mais impressionante que o Aranhaverso, que hoje pra mim é a grande referência de animação cinematográfica. Inclusive, há poucos dias saiu aquela notícia dizendo que as 2 temporadas de Arcane custaram 250 milhões de dólares. E olha, sendo bem sincero, eu fico zero chocado se isso for realmente verdade. Arcane tem cara de riqueza, tem cara mesmo de ser a animação mais cara de todos os tempos. A gente consegue ver esse dinheiro na tela. E vamos relembrar, Arcane começou contando a história de 2 irmãs que acabam de lados opostos de uma guerra entre a cidade rica de Piltover e a cidade marginalizada de Zaun. E qual é o lance? Piltover descobriu como usar a Hextech, uma tecnologia poderosa, porém instável, alimentada por magia arcana, que pode impulsionar máquinas e armas. Em Zaun, as ruas são dominadas por uma substância chamada cintila, que é tanto uma droga poderosa quanto capaz de transformar pessoas em criaturas monstruosas e terríveis. Pra mim, a primeira temporada de Arcane é mais que uma animação, é um drama muito rico, com intrigas políticas, dilemas morais e dilemas familiares. E terminamos o primeiro ano com aquele gancho insano do míssil da Jinx explodindo o conselho de Piltover. E talvez a grande questão, o grande problema desse primeiro arco da segunda e última temporada seja o fato de a segunda temporada ser a última. Por quê? Porque claramente a narrativa ficou muito corrida. Por um lado isso é interessante, porque a segunda temporada não perde tempo, já começa a 1000 por hora, mergulhando de cabeça nos conflitos entre as elites poderosas e o povo oprimido. Mas ao contrário da temporada anterior, onde a tensão aumentava de forma mais orgânica e imersiva, aqui nesse primeiro ato eu senti que tudo parece acelerado demais. E me parece que essa questão do ritmo será sim um dos maiores desafios dessa temporada, porque a coisa começou tão acelerada que quase não dá tempo de respirar. Claro, temos alguns momentos mais calmos que nos permitem ver um pouco mais da relação, por exemplo, entre a Vi e a Caitlyn, ou até mesmo entre o Jayce e o Victor. Talvez esse sentimento de que a história está muito corrida seja pelo fato que eu fiquei contaminado aí com uma notícia que eu descobri que é uma fake news, de que originalmente Arcane teria 5 temporadas. Mas o criador da animação já deu umas entrevistas falando que isso é mentira, que desde o começo a intenção era que fossem apenas 2 temporadas mesmo. Mas, eu não sei, cara, eu fiquei assim até um pouco perdido no começo. Eu não sei se é uma coisa minha ou se vocês sentiram isso também. Até pode comentar aqui pra gente ter essa troca. E é claro que mesmo depois daquela explosão no final da primeira temporada, os personagens principais conseguiram escapar. O Jayce, por exemplo, está numa jornada bastante interessante depois que ele inventou as armas com Hextech na primeira temporada, algo que ele jurou não fazer. Só que quando chega ali no finalzinho do primeiro episódio e vemos a força-tarefa com as novas armas, a manopla reconstruída da Vi, mano do céu, aquilo foi muito empolgante. Outro personagem que eu gosto muito é o Victor, que também parece estar numa posição muito interessante. Agora ele tem aquele corpo dele de Hexcore totalmente regenerado e aparentemente pode curar outras pessoas em necessidade, e ele meio que assumiu ali uma posição messiânica. Eu queria ter visto mais desse Victor, líder de seita, mas eu imagino que esse deve ser um arco importante para os próximos episódios. Temos a Ambessa se posicionando como a grande vilã dessa conclusão,
além da Rosa Negra, né, aqueles assassinos mágicos misteriosos. E eu fico um pouco dividido se esse tanto de conflito enriquece o universo da série ou deixa o enredo um pouco bagunçado, com várias frentes abertas ao mesmo tempo, sem dar espaço para cada uma ser bem desenvolvida. E eu falo isso porque quando chegamos ao final do primeiro episódio, parece que aquela caçada pela Jinx ali com a força-tarefa seria a grande prioridade dos próximos episódios. Mas não foi isso. E eu sinto que isso se tornou um pequeno problema ali nos episódios 2 e 3, porque a busca pela Jinx se torna um jogo de gato e rato, onde tudo acontece rápido demais. Mas vamos lá, não tenho o que falar, né? As cenas de luta são incríveis. Eu nunca vou reclamar disso. Aquela batalha entre a Vi, a Caitlyn, a Jinx e a Sevika no terceiro episódio foi sensacional. Antes disso, né, teve uma cena de luta muito boa no segundo episódio contra o Smith e seus capangas, quando a Sevika ganha aquele braço novo dela, que é meio que um braço mecânico steampunk misturado com caça-níqueis de cassino. Tá doido, aquilo é lindo demais e é a cara da Jinx construir um negócio daquele. E pra mim, o ponto de virada mais importante nos primeiros 3 episódios foi a declaração da Vi pra Jinx, quando ela diz que você não é mais minha irmã. Só que ao mesmo tempo a Vi continua muito hesitante, enquanto que a Jinx está 100% convicta e decidida. Será que mesmo com todas essas chances que a Vi dá pra sua irmã, existe salvação ou redenção pra Jinx? E esse pensamento de redenção eu acho que vem muito do arrependimento que ela tem pelo Silco. Ela ficou martelando muito sobre isso ao longo desses 3 episódios. E a cada episódio parece que a Jinx está cada vez mais fundo naquele abismo da sua guerra contra Piltover, e eu sei que muitos que assistem a animação querem a redenção da Jinx. Mas a julgar por tudo que vimos na história até agora, eu acho que ela meio que já cruzou um ponto sem retorno, mas isso pode ser um dos grandes mistérios da temporada. Falando em mistérios, uma das partes mais interessantes desse primeiro arco é a descoberta da Runa Selvagem. Jace, Echo e Heimerdinger estão investigando esse poder desconhecido que começa a gerar distorções mágicas. E olha que legal, né? Mais uma vez a Arcane aproveitou a história para dar uma aula de estética, porque quando a Runa Selvagem fica instável, temos aquelas cenas surrealistas com o uso de magia e distorção que parecem mais uma alucinação visual ali no meio da batalha do terceiro episódio. Inclusive eu fiquei um pouco na dúvida ali no final do terceiro episódio, diretor. A Sevika faz aquela explosão, tem aquele monte de fumaça colorida lá em Piltover, mas não era nada, era só pra sujar, não aconteceu nada, não era uma coisa tóxica, era só uma fumacinha colorida, né? Tô achando que é algum tipo de distração que a Jinx armou aí pra fazer alguma coisa no começo do próximo episódio. Talvez, mas não era letal, né? Isso que eu percebi. E é por causa desse tipo de artifício que eu vou ficando cada vez mais impressionado com a qualidade visual de Arcane. E terminamos o primeiro arco com toda aquela manipulação, todo aquele jogo de xadrez que a Ambessa fez para colocar a Caitlyn numa posição de poder quase que ditatorial. Batidinha no peito e tudo, ó! Poderoso. Pô, ela conseguiu até arrastar a Vi pra ser uma defensora junto com ela. Sem falar que temos aquele mistério no final de todos os episódios sobre o cientista que está criando um monstro híbrido de lobo com humano. Posso dar a minha teoria aqui, Michel? Manda. Esse cientista chama Singed, é um dos Sim, personagens do jogo. isso. Mas até aí eu só sei o nome dele mesmo, não sei Certo. da história. Mas eu acho que ele tá transformando o pai da Vi e da Jinx, o Vander, num lobo que vai ser o Warwick. Animal. Caraca, adorei. Em resumo, Arcane continua sendo uma das melhores animações, mais ousadas e visualmente impressionante que temos hoje em dia. E eu mal posso esperar para ver como a história vai se desenrolar. A animação continua impecável e mesmo tendo essas ressalvas com o ritmo apresentado no primeiro arco, e eu não quero nem saber, eu não perco por nada o que está por vir nos próximos 2 arcos. Inclusive, o ato 2, com 3 novos episódios, vai ao ar no dia 16 de novembro, e o ato 3, com os 3 últimos episódios, no dia 23 de novembro. Até lá, beijo!